Ter sucesso em vendas, tudo depende de uma boa liderança, uma liderança que saiba ter visão, que saiba motivar a sua equipe, que saiba ter estratégia. Esse é o tema do nosso canal do YouTube de hoje. Como ser um líder bem-sucedido em vendas. Eu sou Gregório Ventura, você está no meu canal do YouTube. Lembre-se sempre de se inscrever, lembre-se sempre de marcar o sininho para assim que tiver novos vídeos, novos conteúdos, você ser sempre avisado. Pessoal, vendas é fundamental para que uma empresa sobreviva, para que uma empresa tenha sucesso. E a liderança em vendas, seja um supervisor, um gerente, um diretor, ele de fato, ele precisa saber como conduzir sua equipe, como levar uma equipe a resultados. Existem alguns pontos que são fundamentais. Eu trabalhei durante muito tempo nos meus cargos de gestor na área de vendas. Fui gestor de revenda Ambev, fui gestor de empresas ligadas a isso e trabalho na parte de consultoria, fazendo projetos de venda, planos de venda, treinamentos de equipe de venda e mentoria para gestores de venda. E o que eu tenho percebido em tudo isso, em toda essa minha experiência com vendas? Eu diria que uma das coisas que muitas vezes o líder esquece, ele tem uma dificuldade muitas vezes em monitorar a sua equipe. Muitas vezes ele não tem um relatório de acompanhamento, ele não faz uma boa reunião de vendas. Quando faz uma reunião de vendas, então alguns pontos são fundamentais. Quando eu digo a questão do monitoramento, eu pressuponho que você tenha metas. Um bom líder de venda, ele tem que ter meta. Ele tem que ter meta quantitativa da sua equipe, metas, objetivos muito claros de faturamento e de outros indicadores de venda. Dependendo do segmento que você atua, você precisa atuar com alguns indicadores, como por exemplo, se for varejo, ticket médio, você precisa ter ali o que a gente chama de PA, que é produto por atendimento. Você precisa acompanhar a taxa de conversão do seu negócio, do seu comércio. Se você trabalhar dependendo do tipo de produto, ou seja, número de visitas, número de telefonemas, efetividade das vendas, efetividade do número de telefonemas que efetivamente tiveram resultado. Ou seja, tudo precisa ser medido. Para isso você precisa ter meta, você precisa ter indicadores de venda. Então a primeira coisa que eu te pergunto, você tem indicadores de venda? Você tem metas claras mensais? Acompanha isso semanalmente, diariamente? Você consegue comparar aqueles vendedores da sua equipe que estão com melhores resultados, aqueles que estão com piores resultados? E você tem atuado efetivamente para melhorar esse desempenho da sua equipe? Então o primeiro ponto é ter bons indicadores de venda, ter um bom relatório, uma boa planilha, um bom software que vai te ajudar a acompanhar essa gestão, ou seja, ter o seu quadro de indicadores. Isso é fundamental. Isso vai te ajudar numa conversa individual, isso vai te ajudar na análise. Por quê? Porque um bom gestor de venda precisa analisar números, você precisa ter tempo para ser estrategista e analisar números ali, analisar dados, acompanhar os seus maiores clientes, entender porque os seus clientes estão perdendo, você está perdendo mercado, em que regiões você está perdendo mercado, quais os clientes estão comprando menos de você do que poderiam estar comprando ou em relação ao ano anterior, ao mês anterior. Então tudo isso é aquilo que eu chamo de acompanhamento de vendas. E isso vai te ajudar na análise de venda. Esse é o primeiro ponto, saber fazer uma boa análise. Para isso, você precisa ter esses indicadores muito claros e bem mapeados. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo, você precisa saber como que você vai fazer essa análise do mercado. Um bom líder de vendas, ele está atento ao mercado. Ele, de fato, ele às vezes não, ele tem a sua agenda e acompanha o mercado, ele acompanha os seus vendedores, ele acompanha o atendimento dos seus vendedores, ele quer entender qual que o cliente está pensando do atendimento, então normalmente ele busca fazer pesquisas, ele busca desenvolver pesquisas através de um bom call center, através mesmo de ligar para os clientes, entender o que os clientes estão falando, ou a sua área de atuação, a sua empresa já tem uma pesquisa com os clientes, ele procura averiguar essa pesquisa de satisfação, ou seja, ele precisa estar antenado com o mercado, um olho nos relatórios e um olho no mercado, e um olho na sua equipe. Assim ele faz a análise, isto faz com que ele seja um líder de vendas estrategista, porque ele precisa corrigir rota, ele precisa corrigir rumo. Se existe insatisfação,
por parte do seu cliente, ele precisa entender, ele precisa ter essa temperatura do cliente e trazer isso junto para a sua equipe. Ele precisa ouvir a sua equipe. E aí, como é que ele faz isso? Fazendo boas reuniões. Reuniões de venda. Tem equipes de venda que o líder passa um mês sem sequer fazer uma reunião com a sua equipe. E tem gente que nem sequer faz ela mensal. Uma boa reunião de vendas é uma reunião bem planejada, bem preparada. É uma reunião que você vai conduzir ali com os números, com os relatórios, ouvindo a equipe, trazendo as orientações para a equipe, trazendo um treinamento para a equipe. Então, um líder de vendas, ele se preocupa em fazer uma boa reunião. O ideal é que, no mínimo, você faça uma reunião por semana. Tem empresas, por exemplo, como a Ambev, que as equipes de venda fazem reuniões diariamente, né? Depende muito do segmento, do setor que você está. O importante é que você tem que ter um método, que a sua reunião ela dê resultado, ela seja motivadora, ela seja orientadora, para que, de fato, a sua equipe possa melhorar. E um bom líder de venda trabalha no desenvolvimento da sua equipe, né? Ou seja, ele sabe quais são aqueles vendedores, quais são aqueles que precisam, de fato, ser orientados, precisam conhecer o produto ou o serviço que vende. Então, ele está sempre orientando, ele sempre está dando treinamento, ele sempre identifica as necessidades de treinamento e ele começa a treinar a sua equipe. Ele começa a trazer gente de fora, ele próprio tem o seu script de treinamento mensal, onde que ali ele vai orientando a sua equipe. Ali ele vai mostrando a sua equipe, né? Se ele percebe que sua equipe, por exemplo, não está bem, né, no preço médio que precisa ser vendido o produto, está com dificuldade nas negociações, não está sabendo argumentar, ele vai preparar um treinamento de negociação, ele vai dar alguma orientação sobre o preço médio, ele vai dar alguma orientação sobre como vender valor e não só preço. Ele vai dar alguma orientação sobre, por exemplo, transformar, né, um cliente, né, visitante em comprador. Então, ele vai trabalhar os passos da venda, saber em que passo da venda a sua equipe mais falha, é no fechamento. Então, aí ele vai investir naquilo. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um trabalho de desenvolvimento da sua equipe, para que a sua equipe seja uma equipe de alto desempenho. Equipe de alto desempenho tem líderes que têm a mentalidade de alto desempenho. Então, você precisa ter essa mentalidade de alto desempenho. Então, ele faz um trabalho de coach. Ele tem tempo para chamar alguém da equipe, para conversar, para transformar alguém de um resultado mediano num resultado espetacular. Então, ele vai desenvolvendo a sua equipe, né? Ou seja, ele tem tempo para fazer isso que eu chamo do coach, da mentoria com a sua equipe. Então, para isso, ele precisa, sim, ter diálogo, ele precisa orientar. Por isso que ele precisa ser muito bom, né, em desenvolver pessoas. Ele precisa ser muito bom em gente. Né? Para quê? Para que ele possa transformar aquilo que ele sabe, aquilo que ele está percebendo em desenvolvimento de pessoas, em treinamento. Então, ele precisa desenvolver essa habilidade de ser coach, de ser mentor da sua equipe. E aí, um ponto fundamental é saber traçar estratégias, né? Um líder de vendas, ele precisa, sim, entender de estratégia de venda, entender, o que está dando certo, o que não dá, e ele precisa corrigir rumo, né? Ou seja, ele precisa ser esse cara que vai pensar, o que eu preciso agora, né, levar para o meu cliente, o que eu preciso levar para a minha equipe, eu vou entender um pouco a concorrência, como ela está se movimentando, como é que eu vou agir. Muitas vezes, dependendo do mercado que você atua, isso é muito rápido, né? Um mercado de varejo, por exemplo, é tudo muito rápido, ou seja, não pode demorar muito, senão você perde o time. O mês já foi, você não bateu sua meta, você não conseguiu atingir sua meta, e aí o que acontece? Você vai analisar depois o que aconteceu. Não, você tem que analisar sempre, todos os dias, semana a semana, o que está acontecendo ali, e às vezes agir de uma maneira muito rápida. Às vezes é um produto que você tem que colocar como foco, às vezes é um destaque que você tem que dar para determinada estratégia. Então, tudo isso é fundamental. Então, um líder precisa ter essa capacidade de ter um plano de venda consistente. Eu pergunto a você, o mês vai começar, né? Quando o mês começa, você tem claro suas metas, seus objetivos? Seus vendedores já têm suas metas, seus indicadores de venda? Você tem claro qual é a sua estratégia para este mês? Quais são as orientações que você precisa dar para a sua equipe para ela atingir metas este mês? Quando termina o mês, você faz uma análise, uma avaliação de como foram os seus resultados, o que você poderia ter feito diferente para te ajudar no mês que vai começar? Então, essa mentalidade
do líder de sucesso, do líder que leva ao alto desempenho, ela precisa o tempo inteiro ser aplicada, ela precisa o tempo inteiro ser desenvolvida. Então, o líder de sucesso em vendas é aquele que desenvolve sua equipe, é aquele que é estrategista, é aquele que o tempo inteiro está pensando como que ele pode levar a sua equipe ao alto desempenho, a atingir as suas metas, a conquistar, a fidelizar o seu cliente, a conseguir resultados. Então, o tempo inteiro ele está trazendo isso para a equipe e ele está pedindo da equipe feedback para que, de fato, ele saiba ser um líder de sucesso em vendas. Desenvolva as suas habilidades de liderança em vendas e seja um excelente mentor de vendas para a sua equipe, para você atingir todos os resultados. Siga em frente, com força, com fé, com muita venda.